Salve, salve. Vamos lá. Estamos. Segundinho. Já está por aquá. Salve! Léo, E aí, Thiago, tudo bem? tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Bem, depois daquele pequenino caos, né, de início de noite, tamo aí, tamo bem. Tive que tomar um banho aqui para acordar. Quase que eu não consigo vir. Ah, é difícil quando a gente deita, né, pra colocar alguém pra dormir, pra levantar de novo, o bicho é complicado. Maravilha. Boa noite, pessoal. Tá chegando aí. Tá, Bom estar aqui com você, meu amigo. muito bom, cara. Não vou esconder a minha felicidade. Mais uma vez, na live da semana passada eu também falei isso, mas o meu papel de tiete do senhor Tiago, desde sempre, seguidor ferrenho, com muito orgulho. É muito importante ter você aqui, muito importante mesmo. Eu acho que tem feito muita diferença para mim esse movimento. E contar com você não só, acho que aqui hoje, mas a gente tem, né, se comunicado, se conversado e se ajudado em diversos momentos. Isso tem sido bastante importante para mim também. Sem dúvidas. Sem dúvidas. É um prazer estar aqui com você, né? Pra quem não sabe, a gente mora próximo, né? Nós moramos próximos aqui em Ubatuba. Sim. Trocamos na vida real, né? Sobre paternidade, cuidando das nossas crianças. Nossas filhas são muito amigas. Nalu e Sossô Best são best. friends. Então, é massa estar fazendo aqui esse contato também, né, para falar sobre nossas paternidades, uma quarta-feira à noite. A maior parte dos homens acho que deve estar assistindo futebol essa hora. Sim, é E verdade. a gente está Olha falando só, loucura. cara, eu não tinha nem pensado nisso. Quarta-feira é o dia oficial do futebol, né? Eu não tinha me ligado dessa cena aí. Enfim, eu acho que quem quiser e quem tiver se importando vai estar aqui, vai abrir mão do futebolzinho um pouquinho para trocar uma ideia importante. Olha, a Dani tá falando que mora perto da gente aqui. Demorou, Dani, só chegar. Vamos marcar esses encontros aí reais, né? Sair um pouco aqui da telinha, ainda mais em Ubatuba, Sim, né, gente? Então, quem estiver sim, acompanhando a live aqui também quiser ir para Ubatuba, é um belo convite, né, com meu? certeza, definitivamente. Cara, eu acho que, começando só para dar uma contextualizada, a maneira como a gente se conheceu de fato foi no mínimo inusitada, né? Eu acho que é uma daquelas coisas que tinha que acontecer, não tinha outro caminho para acontecer, né? Eu, pai da Sim. Sofia, não era pai da Maria Clara, e esbarro com uma criança andando pela orla ali de Itaguá. E quando eu reparo, é a Yara, é a filha do Thiago. O Thiago passa, eu tinha descoberto o seu perfil, né? Porque eu tinha começado a dar uma estudada ali, né? Na questão de paternidade, etc. Cheguei até você e eu parei, olhei pra Branca assim e falei assim, cara, é o Thiago, esse cara. Aí ela falou assim, Thiago, eu falei, é o Thiago, ele é do perfil Homem Paterno. Ela falou, será? Eu falei, cara. E aí eu fiquei encanado com aquilo. Eu falei, mano, não vou, né, chegar do nada, cumprimentar, não sei o que lá. Mas enfim, a gente teve. Eu mandei uma mensagem para você, é verdade. Mandei uma mensagem no Instagram. Você me respondeu e a partir de então a gente começou a conversar e Sim. foi super bacana, assim, a sua receptividade. Eu participei da Roda Paterna quando aconteciam os encontros ainda e foi importantíssimo e fundamental. E, enfim, depois disso, eu acho que a gente começou, inclusive, a não mais falar como da roda, mas como amigos também. Então, isso também foi muito importante. Cara, a ideia de realizar essa live, não essa, né, mas as diversas lives que a gente está fazendo. Primeiro, obrigado por ter conseguido trocar de horário.
de dia, na verdade, né? Eu sei que tá uma puta correria. Você tá lançando, vocês receberam algumas informações e alguns dados muito importantes do projeto que a gente também vai falar aí. Acho que é importante falar sobre esse projeto que você está participando, que é muito, muito, muito foda. Mas é justamente falar sobre isso, sobre as paternidades, as diversas paternidades e principalmente sobre cuidado e autocuidado. Eu acho que eu conversei com você um pouco em algumas oportunidades sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida e a importância que passou a ter, cada vez mais tem o autocuidado para a gente poder cuidar de alguém. E aí eu queria conversar contigo, entender o Tiago, queria tentar ver se a gente consegue fazer uma divisão, o Tiago pré-paternidade, quem era o Thiago, né? De onde ele veio, enfim, se já existia esse, Tô essa, tentando lembrar aqui, mas tá difícil, viu? se existia esse plano, né? De, nossa, eu vou ter uma família assim, assado, né? Pretendo ter um, dois ou três filhos, ou se era algo mais que aconteceria ao acaso. E aí aquela pausa entre a descoberta da primeira paternidade, da Yara, a chegada da Nalu, e aí depois disso, como você passou a se enxergar como homem, né? Não só como pai, mas como homem. Acho que de repente, se for possível, se você topar, a gente começa por aí. Bom, quantas horas a gente tem de live para falar disso? Só dessa pergunta inicial já. Ela ficou um pouquinho ampla, né? Eu acho que, dependendo das crias, a gente pode, né, ir tocando. Não, muito bom, muito bom. Bom, eu sempre sonhei ser pai. Eu acho que o maior privilégio que eu tenho, entre vários, é ter sido muito amado. Eu tenho referências positivas, paternas, por mais que existam lacunas, né, em cada uma dessas referências, Uhum. mas eu sempre fui muito amado. E eu acho que isso, ao longo da minha vida, por ter referências positivas, ter sido muito amado, enfim, sempre fez parte da minha vida. Sempre sonhei em ser pai. Mas o meu entendimento de paternidade, tentando resgatar assim um pouco, né, desse meu sonho antes de vivenciá-lo, era muito ainda no imaginário das aquisições, né? Ser pai, de levar, né, as crianças para Uhum. passear, né? Sempre muito mais no lazer, muito mais no entretenimento. Propaganda do vira aquela família bonita, aquela coisa tudo funcionando Isso. bonitinho. E assim, um distanciamento muito grande da realidade, né? Assim, muito. Então, era realmente algo muito fantasioso hoje em Uhum. dia, quando eu olho para a realidade, né? Mas isso, quando eu encontro a Bruna, a gente começa então a, a se relacionar. E aí, 4 anos depois, a gente acha que chega a hora. A Bruna também tinha esse desejo de se tornar mãe. Então, a Yara, as nossas duas filhas, elas foram muito planejadas, né? A Yara inicialmente vai fazer 8 anos agora em agosto. E, e foi muito louco, porque ela foi super planejada, super desejada, e quando veio o teste positivo, né, Um baque. foi um baque, que, assim, na verdade foram muitos sentimentos, Sim. né? O sentimento de euforia, de yes, nossa, vou vivenciar o meu sonho, mas ao mesmo tempo medo, angústia, solidão, insegurança, enfim, um combo de sentimentos que hoje eu consigo nomear, mas na altura para mim era muito estranho, eu não conseguia entender por que que eu estava sentindo aquilo, principalmente porque nunca ninguém tinha me falado sobre Uhum. isso, né? Sobre essa parte. Nunca, e também olhava para as minhas próprias referências paternas. As minhas referências paternas não ocuparam esse lugar de pai durante a gestação, durante o parto, né? Então, puerpério nem se fala assim, né? Nunca Sim. ouviram falar dessa Que é palavra. isso? Que é isso? O que que é Então, eu isso? olhava, exato, e eu olhava para os lados também e não via amigos meus que já eram pais falando sobre seus próprios desafios. Então, isso me gerou um sentimento de solidão também, porque eu não sabia com quem conversar. Sim. Então, eu ia conversar com alguns amigos e as respostas eram sempre muito superficiais. Relaxa, a vida é assim, já abre uma planilha, porque o que importa agora é você se preocupar com o financeiro.
Isso é coisa de mulher, gestação é coisa de mulher, enfim. De uma certa forma, aquilo eu Uhum. incorporei, em uma certa medida, aquilo, né? Porque, enfim, todos falavam, inclusive amigos muito próximos, grandes amigos, né, que já tiveram pais. Então, só que ao longo da gestação, eu fui cada vez mais, vamos dizer assim, me aprofundando sobre essa Uhum. fase. A gente teve um acompanhamento de uma doula, que foi fundamental nesse processo de letramento sobre gestação, né, sobre a gestação, sobre a fase que eu estava vivenciando. E também eu tenho muitas amigas da própria naturologia, eu sou naturólogo, né, eu sou da área da saúde, que depois da faculdade ou durante mesmo a faculdade se tornaram doulas ou parteiras, enfim, foram para esse universo da Uhum. patolândia, né, que eu Sim. gosto de Uhum. falar. Então, eu considero que, mesmo estando muito distante do conhecimento que eu acho necessário, aí que eu tenho hoje também, que eu acho necessário, tanto que eu facilito os cursos, eu consegui adquirir, acho, conhecimentos suficientes para ocupar o meu lugar da melhor forma possível, tanto durante a gestação quanto durante o parto. Né? E o parto da Yara foi um portal, né? Foi um Uhum. grande portal de transformação da minha vida, de transformação da minha vida em todos os sentidos, né? Estar aqui com você hoje falando sobre paternidade, trabalhar com isso, viver disso, né? Estar coordenando o projeto Meninos, né? Que é um projeto Sim. internacional, né? Então, assim, tudo veio, A partir né, desse dessa minha imersão no universo das paternidades, consequentemente das masculinidades, e a gestação e o parto da Yara foi esse grande portal. Né? Ver a Bruna parindo, né? Ver aquele tempo fora do tempo, aquela manifestação que é difícil assim a gente descrever, né? O que é um parto, né? Eu vi a Bruna, eu falei, gente, que mulher é essa, né? Que se potência é conhecer essa? com Como uma que ninguém outra nunca me mulher, falou sobre né? isso antes? Né? Como É, que ninguém nunca falou sobre isso antes, é. sabe? E aí eu caio, saímos, né, desse universo de ocitocina. E aí já veio o primeiro baque, que foi muito forte, que foi a Ana Lu, ela teve que ficar uma semana na UTI neonatal. Olha Ela, só. Ah, na Lua e Yara, Yara. tá. Desculpa, gente, eu vou confundir a Lu e Yara, tá? E ela teve uma pequena infecção pulmonar Uhum. que foi resolvida com antibiótico, assim, foi um processo bem tranquilo, vamos dizer assim, hoje em dia falando, né? Mas Sim. principalmente comparado com a realidade de quem vivencia, né, Uhum. ali a UTI Natal, a É, gente é. acompanha casos muito punks, mas já foi um A Yara choque, né? Já foi nasceu em assim, de casa, cara, Ti? a Yara nasceu no No hospital, as hospital. duas. Tá. Isso. Então, já foi um choque, né? Porque eu saio da Partolândia, apaixonado Uhum. pela minha companheira, ali envolvido, né? Tu fala, gente, foi tudo incrível, maravilha. Sim. E aí a gente já vai para outra realidade, que é o luto. Sim. Que é o luto de voltar para casa sem a Yara. Nossa, que pesado. O luto de você ter que ficar uma semana vivenciando o nosso luto, né? Ali, e o luto das outras pessoas, daquelas famílias que estavam ali há 2 meses na UTI. Expectativas, né? E Não, desejo. já foi uma porrada, né? Tipo, ali já foi muito forte. Sim. Né? Até que a gente volta então para casa, com a Yara, e se inicia então uma nova fase, né? Essa fase então de início da maternidade, da paternidade prática, né? Do dia a dia, né? Então a gente começa a emergir no universo do puerpério, que na altura, como eu disse antes, eu nem sabia o que era. Uhum. E o fato de não ter nenhum conhecimento sobre puerpério, acredito que tenha sido também um fator meio que quase meio que determinante para uma série de conflitos que eu e a Bruna tivemos, não conflitos de brigas, mas de Uhum. desalinhamentos, vamos dizer assim, né? De desencontros Sim. que nós tivemos principalmente no primeiro ano após o nascimento da Yara. E esses desencontros, né, essa falta de conhecimento, me fez em um dado momento perceber que existe uma grande chance de nossa relação virar estatística, Uhum. né? De casais que se separam e tudo bem, assim, no sentido de que existem
milhares, Claro. né, muitos formatos de família, não necessariamente você estar, né, ter uma família, vamos dizer assim, Uhum. tradicional, né, um casal é sinônimo de É. felicidade, É. mas não era algo que eu tinha sonhado para minha vida. Então, a partir desse momento, muito provocado também, né, muito questionado pela Bruna, então acho importante reforçar que parte da minha movimentação também em relação a essa busca foi por esse desconforto, Uhum. né? Não foi porque veio uma luz divina e falou, ó, oh, Tiago, Não, agora você não. vai estudar, né? Levanta e anda. Exato, né? Foi pelo desconforto, foi pela dor Sim. mesmo, né? Pela sensação de, cara, tô perdendo aqui algo que eu desejei, né? E por quê? Da onde que vem, né? Tudo isso. Então, a partir desse momento, a Yara já estava aí com um ano. Eu conheço, e aí eu participo pela primeira vez de um grupo reflexivo de homens, né? Em Florianópolis, a gente morava em Floripa ainda, Uhum. chamado Micael Masculino de Alma. E para mim aquilo foi muito forte, né? Foi assim, foi muito impactante, porque pela primeira vez eu estava num espaço seguro, ético e acolhedor entre homens, com homens que eu não conhecia, Sim. né? Não conhecia, e, e ouvindo relatos muito corajosos, né? Ao ponto de falar, caramba, como esse cara tem a coragem de falar isso para pessoas que eles não conhecem, Sim. né? De se vulnerabilizar e de falar o que estava acontecendo, e aquilo eu fiquei chocado. Eu fiquei, de fato, sabe, né? Tipo, chegou um cara, foi muito louco, porque assim, chegou um cara com um puta carro, bonito, fortão, né? Assim, tipo, né, dentro de um estereótipo, tu fala, pô, Sim. cara bem sucedido, né? Firma. Uhum. Irmão, a gente teve que acolher o cara tava destruído. Precisava O cara muito. chegou com um Concordo. pimpão, e aí quando a gente começa o trabalho, o cara tava meio mal, sabe? Aquilo mexeu muito comigo, e foi muito potente, só que a maior parte dos relatos não conversava com o que eu estava vivenciando na época. Uhum. Eram importantes enquanto homem, eu via aquilo tudo, mas ninguém conversava com o que eu estava vivenciando. E eu saio de lá, então, com esse chamado, né? Eu Uhum. falei, cara, enquanto naturólogo, né, eu tenho repertório, tenho conhecimento técnico para conduzir grupos, Uhum. né, enquanto terapeuta, e então vou começar a facilitar, vou tentar conduzir um grupo reflexivo de pais. Sim. Então, o projeto Empaterna, ele nasce, então, a partir desse momento, né, em janeiro de 2018, com esse chamado, vamos dizer assim, através do desconforto, através Desconforto. da dor, mas também de ter encontrado em um grupo de homens acolhimento, né, e identificar que esse também era um caminho possível para que eu pudesse trabalhar a minha própria paternidade, olhando por o que me atravessa enquanto homem, né? Sim. Então, nesses últimos anos, isso eu venho me aprofundando nisso, nessas estudos, nessas reflexões, muito num lugar de escuta de muitos homens e de muitas Sim. mulheres. Então, Dois pontos, eu acho, desculpa interromper, mas dois pontos que eu acho que seria legal até fazer uma pausa. O primeiro pode parecer meio clichê, mas por que você acha que você falou de um primeiro grupo que você participou, que era um grupo reflexivo de homens, né? E depois desse grupo reflexivo, que já foi um espanto para você encontrar outros homens mostrando as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, e depois você pensa no grupo de pais. Eu acho que a gente é de uma geração que saiu de um ambiente de completo apagamento e não, esconde aqui meu sentimento, não deixa, não posso mostrar, para uma transição que começa a ter esse movimento, né, de eu vou me abrir, eu vou falar, mas ainda com um pouco de estranheza. Por que que por que que você acha que ainda hoje é tão raro e tão espantoso quando a gente se depara com situações como essa, com grupos como esse, a roda paterna, homens se mostrando vulneráveis e dispostos a compartilhar suas fragilidades, assim, cara? sim. Quando você fala até hoje, parece que passaram-se muitos anos, né? Sim, E, eu sei que na eu acho que é uma verdade, jornada muito grande, mas a gente está falando, pô, eu tô né, com 40 anos, a minha adolescência foi há 30, 25 anos atrás, assim, né? Então, tem- é uma jornada que ainda tem muito chão, mas já é um tempo, né? já é um tempo, eu acho que assim,
como é que eu enxergo, né? Existe o tempo de quem carrega o piano e quem sente as dores, Uhum. e aí traz o senso de urgência, né? No caso, estou falando de mulheres, né? Enfim, de meninas, né? De pessoas LGBTQIA+, enfim, pessoas negras, pessoas, né? Quando a gente vai colocar nessa pirâmide, né? De hierarquia de poder. Mas, então, eu acho que existe, e isso a gente nunca pode esquecer, né? Que existe urgência nesse processo de transição, vamos dizer assim, né? Que eu acho que a gente está passando enquanto sociedade, falando principalmente aqui dos homens, né? De serem Uhum. questionados, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, volto a falar também, né? É porque existe desconforto, é porque existe questionamento, Uhum. né? É porque existe não dá mais, parem Sim. com isso, né? Então, paralelamente, existe essa urgência, mas paralelamente, Léo, por isso que eu te perguntei, parece que é muito tempo, porque a gente está falando aí de coisas que são muito enraizadas, né? De padrões seculares, Uhum. né? De comportamentos, de acordos, né? De privilégios, de uma série de questões que nós homens viemos fazendo a Uhum. manutenção. E não vai ser de um dia para o outro, não vai ser em 5, 6, 7, 8, 10 anos que a gente vai ver grandes mudanças. Isso é até meio triste falar, né? Porque quando a gente pensa, porra, uma década já, precisa quanto tempo? Outro dia, acho que essa semana eu estava ouvindo, eu li em algum lugar de alguém também, enfim, a gente, tanto conteúdo, né? Tantas É. informações que eu acabo esquecendo, mas enfim. E aí dizendo que até quando que os homens vão ficar se desconstruindo e vão Eu começar a construir alguma coisa, eu vi esse post também. Bem legal, bem legal. né? Então, e isso me faz muito refletir, né, sobre isso, né, de quem carrega a dor, falando, irmão, vamos, Uhum. né, tá pesado, Uhum. mas olhando para processos terapêuticos, para processos existenciais e humanos, de transições existenciais, é muito difícil a gente acelerar. Sim. Ainda mais num contramovimento, ainda mais remando contra a maré. É. Né? Então, eu vejo que tudo que a gente está fazendo aqui ainda é o início, Uhum. é o início de muitas coisas, porque eu e você estamos falando aqui, né, para 20 pessoas, depois outras pessoas vão olhar, mas ainda é a bolha da bolha. Né? A É. realidade ainda que é muito ruim, é muito negativa, tanto quando a gente olha para os dados relacionados aos homens contra os pais, a gente está falando de coisas ruins, né? De dados, né? Quando a gente fala para o macro, né? Sim. Sem falar de questões individuais. Então, infelizmente, eu não acredito. Olha só, eu sou um cara muito, sou muito otimista, mas em relação a isso eu sou um pouco pessimista, né? Em Uhum. uma mudança, talvez eu e você vai enxergar na sociedade de forma real, estruturada e coletiva, e que a gente fala, não, a sociedade realmente está mudando. Agora é Sim. perceptível, Uhum. né? Porque a gente só vai conseguir falar isso quando os indicadores de negligência e de violência e de abandono paterno diminuírem. A gente só vai conseguir visualizar isso, né, quando as taxas de negligência e violência contra mulheres Uhum. diminuírem. Então, enquanto isso, cara, a gente tem que continuar, né, firme e forte, nesse sentido de ficar se organizando, né, e convocando outros homens para essas reflexões. Sim. Então, existe essa urgência, mas também eu tenho a consciência que É um é difícil a processo gente acelerar lento, esse né? processo. Não, de fato é. Eu fico. Eu reparo muito isso, e em situações muito cotidianas, assim, e corriqueiras, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de compartilhar um acontecimento desse que, para mim, soa como estranho, mas na verdade ainda é a normalidade, né? Que é o quão espantoso é para boa parte das pessoas quando elas veem um pai que é pai. Um Que é pai pai. que não é um. Entendeu? Não é. Eu tive dentro da minha casa, meu próprio pai já me chamou de paizão. Meu Uhum. próprio pai, em determinado momento, falou: Ah, nossa, você está fazendo pai tá fazendo papel de pai e de mãe. Porque a gente tem uma estrutura familiar onde a Branca viaja, e viajava mais, agora um pouco menos, mas viaja bastante para dar os cursos, etc. E eu tava com as meninas em casa. E aí eu falei, porra, eu não sou
pai e mãe, eu sou só pai. A mãe é e vai continuar sendo a Branca. E recentemente aqui em Ubatuba, no lançamento de um empreendimento, rolou um lance que eu tava com as meninas, porque a Branca tava para variar, ela tava trabalhando, e era um lançamento de um prédio aí, tinha um balão, a Sofia pirou no balão e queria ir no balão. E chegou lá, conversa vai, conversa vem. Eu entrei falando, olha, não vou investir nada aqui, tá? Eu tô aqui por conta do balão e minhas filhas querem ver o balão. Esse é, esse é o foco. E aí quando eu entro e começa, pega uma comidinha, pega uma fruta, vai dando comida para uma, e não sei o que lá. Uma das representantes lá das vendedoras fala, nossa, mas porra, você é pai. Como é que ela falou? Eu não vou lembrar exatamente a expressão que ela usou, mas foi uma expressão do tipo, cara, você é um pai diferenciado, né? Porque você tá dando fruta para suas filhas. E eu parei e falei assim, mas como assim, cara? Porque realmente na cabeça dela isso é função da mãe. A mãe é que sabe quem vai comer, o que vai comer, como que tem que comer, a hora que tem que comer. O pai, na maior parte das vezes, não está presente, né? Está distante. Uhum. Então, é um caminho realmente muito longo ainda, porque a gente também está falando de pessoas da nossa geração com essa cabeça, que não conseguem enxergar essa mudança, que não tiveram esse chamado, que não ficaram tão desconfortáveis como a gente está falando aqui do início do perfil, assim, saca? Então, isso é bem difícil, é bem louco imaginar. E quando que você pensou em criar o perfil assim? Você falou, puta, eu preciso falar sobre isso, eu tô vendo a oportunidade de falar sobre isso. Qual que foi o lance? Então, eu participo desse grupo, né, reflexivo de homens, e começo a acessar muitas questões internas minha mesmo, né? Olhar para minha paternidade e eu acho que eu devo ter em 2000, isso, tipo, acho que foi tipo novembro de 2017, e aí em janeiro eu decido então que eu quero começar a escrever sobre a minha paternidade, Uhum, né? Principalmente sobre o início da vida, porque o que acontece? Um dos pontos que me fez também criar o projeto Empaterno e focar principalmente conteúdos relacionados à gestação, parto e puerpério, foi justamente porque eu não encontrava conteúdos que conversassem comigo também nessa fase. uhum, Né? Então, eu ia buscar conteúdos e, obviamente, muita coisa, né, sobre gestação, sobre a mulher, sobre o que acontecia uhum, com a mulher. E nos livros, ou em qualquer lugar, tipo, sei lá, tinha duas linhas falando sobre o pai e as coisas mais óbvias. Eu falei, gente, como assim? É, então, nada. O conteúdo também não era na linguagem que conversava, não era só o conteúdo que não era falando sobre o pai, era a linguagem sim, também. Né? Então, isso me chamou a atenção. Então, eu, a partir desse janeiro de 2018, eu crio o perfil, né, o Empaterno, e começo a fazer postagens, né, sobre as semanas, então, sobre gestação, sobre semana a semana que acontecia com tá, com a gestante, uhum, mas assim, de uma forma totalmente despretensiosa. uhum, Foi mais um. Ah, vou abrir aqui e vou começar a escrever. E nisso foi um processo de transição de Floripa para Ubatuba. uhum, Então, nós estávamos falando em Floripa quando comecei, e aí 3 meses depois a gente veio morar em Ubatuba, e um dos principais motivos de vir morar em Ubatuba é devido à ausência de rede de apoio em Floripa. em Floripa. Então a família toda da Bruna é de São Paulo, capital, e ela morou muito tempo aqui em Ubatuba antes de nós nos conhecermos em Florianópolis. Sim, Inclusive antes de nós, foi muito louco porque antes a gente vir para quase um ano antes de vir para cá, a Bruna veio com a hum, Yara para Ubatuba e foi chocante para ela porque a Yara estava com quase um ano e foi pela primeira vez que ela conseguiu, por exemplo, fazer coisas sozinha. sozinhas, né? Porque tinha uma rede de apoio. E aí, quando ela volta para Floripa, ela falou: Olha, Thiago, eu não Chega. sei você, mas daqui a um tempo eu tô indo para Ubatuba. Se você quiser, você vem junto. Conheço uma história parecida também com essa. Então a gente veio atrás dessa rede de apoio, já ia falar rede de apoio paterno, mas não, só rede de apoio, no caso, principalmente pensando nela, né? Uhum. É, e aí me perdi na história. Tava falando da Onde que eu vinda tô? para cá, do começo do perfil e da onde que surgiu, né? Você começou as Isso, postagens daí falando das semanas. exato. E aí eu chego aqui em Ubatuba, ah, achando que foi ser um processo de transição tranquilo para cá, de Uhum. Floripa para Ubatuba, e não foi nada tranquilo. Assim, entrei num processo bem
profundo mesmo, não de depressão, mas de um estado depressivo mesmo, né, de solidão. Eu e a Bruna, a gente estava nesse momento ainda conturbado, né, tentando se encontrar, mas muitos desencontros, mesmo vindo aqui para Ubatuba. Uhum. E aí eu falei, cara, e aí eu tinha duas opções, ou eu as contas chegando, né? Uhum. Então, ou eu ia começar a trabalhar em um trabalho que eu já fiz muito na vida, tipo de garçom, um trabalho, né, super honesto, mas sabendo que aquilo não ia pagar as minhas contas, Uhum. ou eu acreditava nesse chamado mesmo, cara, de, Meti meu, eu a cara. preciso Uhum. meter a cara e ver o que vai dar aqui, enfim. E fui, né? Comecei a escrever, alguns textos meus começaram a ganhar repercussão, até que o pessoal do Papo de Homem me pergunta se pode compartilhar um texto meu, que é um texto que falava que era como é que era? Os seios que antes eram fonte de prazer, agora são. Depois eu pego aqui até pra gente. Enfim, Legal. era um texto falando da minha relação com a Uhum. Bruna, dessa questão de sexualidade, e foi um texto que repercutiu muito, né? Repercutiu muito. Logo em seguida, eles me convidam, então, para participar de uma edição do Evento Pai, como convidado, para participar de uma mesa de discussão sobre sexualidade, principalmente devido a esse texto. Sim. E a partir disso, algumas coisas começam a acontecer, né? O perfil começa a ganhar mais relevância, alguns convites. E aí eu continuei facilitando daí rodas paternas, eu não tinha um curso, né? Uhum. Então a primeira roda paterna que eu fiz foi em Floripa, teve 25 homens. Olha E eu só. falei, nossa, yes, né? Tipo, irmão, Estourei. acertei, é isso, agora, porra, né? Deu uma graninha ali, eu falei, cara, é isso, né? Vou começar a fazer, vou se chegar em São Paulo, chegar em Ubatuba, vou fazer isso, fechou, já tem um, né? Bom, na segunda roda deu um homem, na terceira deu dois, na quarta roda não deu ninguém, né? Então, né, foi super difícil. Mas mesmo assim, as rodas continuaram a acontecer. Só que eu comecei a ver que muitos dos homens que bora pai, cara, olha que louco. Quando eu fiz uma roda paterna no Rio de Janeiro e foram dois caras e um foi Bora, pai, tava o, lá. o bora pai. Que legal, que legal. E gente, a minha cabeça final do dia, tá? É Nossa, isso. esse horário. Estava falando das rodas paternas, daí você começou a fazer, você fez umas que deu gente, não Boa. E aí eu deu. comecei a perceber que muitos homens, mais do que simplesmente trocar experiências, eles estavam em busca de algo que eu também estava em busca durante a gestação da Yara: conhecimento. Sim. Conhecimento sobre gestação, conhecimento sobre parto, o que realmente está acontecendo fisiologicamente com a minha companheira, mas como que eu tenho acesso a um conteúdo que conversa comigo também. Uhum. Então, a partir disso, nasce o curso Gestação e Parto para Homens. Né? E a partir daí, enfim, e aí as coisas começam a ganhar relevância, eu começo a viajar dando esse curso presencial, Uhum. até que chega a pandemia, e foi a primeira vez, no início, a pandemia foi em 2020, né? Em 2020. 19 para 20 ali, 20. Isso. Foi o primeiro ano que eu tinha fechado o calendário do ano inteiro, de Nossa. pelo menos um curso por mês. Foi a primeira vez, eu falei, porra, pelo menos eu tenho já o dinheiro do Sim, aluguel, tá né, ali. garantido, e da comida, pelo Previsibilidade menos aqui do começando a mês. acontecer. Isso, pelo menos. Não foi você, né? Eu confundi. Mas foi um cara. Não foi ele. Eu confundi, gente. Já tá tudo, mano. E, e aí veio a pandemia, Léo. Cara, Nossa. acabou com tudo, né? E aí eu falei, ferrou, acabou, né? Acabou, assim, porque o que Uhum. que eu faço da minha vida Ah, agora, né? Porque vocês eram presenciais. E aí, desesperado, insônia, né? O que que eu faço, o que que eu faço? E eu já tinha começado a facilitar cursos individuais para alguns homens que moravam longe, uhum. online. Então era o mesmo conteúdo, eu pegava, dividia em 6 dias, Uhum. né? E como se fosse uma mentoria, vamos dizer assim, Pode né? Para crer. alguns homens de fator individual. E aí um dia eu acordo tipo 5 da manhã, né, nem dormi direito, assim, e aí faz um café e vou meditar aqui no jardim. E aí eu falo, cara, quer saber?
eu vou lançar aqui 10 vagas numa turma. E eu fiz um post e lancei. Não tinha nada pronto, tá? Aham. Foi só, tipo, na cara, na coragem, tipo, né? Em 24 horas eu vendi as Vendeu as 10 10. vagas. Eu falei, É, a meu história do Deus, feito é melhor do que perfeito, né? Você tinha condições de fazer isso, bastava um pontapé. eu vendi, eu não tinha nada pronto. Aí eu falei, caraca, agora eu tenho que dar esse curso, né? É, mas é a melhor maneira de você fazer alguma coisa, ok? Se você fosse ficar esperando para fazer antes, você ia ficar enrolando, pensando em outras mil coisas para fazer. Aí agora, se fosse, eu Exato, preciso fazer, 10 pessoas acreditaram nisso, eu preciso entregar agora. exatamente. E a partir daí, então, o curso começa, né, lança essa turma, depois outro lança outras turmas. A pandemia, mesmo diante dessa tragédia, né, mundial, que foi a pandemia, em vários aspectos, por outro lado, foi um momento onde eu tive uma ascensão muito grande, né, nas redes Uhum. sociais, né? Então, meus conteúdos viralizaram, muitos posts, fui convidado para. E aí eu começo, então, vários outros relacionamentos, né, em contatos importantes, e chega na Lu, Sim, né, e aí na Lu veio trazer, então, daí uma outra história, né, uma outra história que para mim o que pegou muito, que ainda pega, né, que é um desafio, mas que pega muito a Yara estava com quase 4 anos. A gente conversou sobre isso outro dia, né? sim, Então, assim, tanto a Yara quanto eu e a Bruna, né, todos nós já estávamos assim com mais liberdade, mais autonomia, né? A Yara já se desfraldando, então a gente estava mais solto, sim, né? Com uma criança pequena de 4 anos, mas enfim, né, mais independente, enfim. Yara já ficava com a avó, já. E aí vem a Ana Lu, desejada, planejada, e me escancara o luto justamente de perder essa liberdade, essa autonomia que eu estava resgatando e a Bruna resgatando. sentiu o E assim, cheirinho dessa inconsciente. liberdade e aí. Isso, e foi muito louco, né? Porque, sério, como assim, novamente, né? Desejado, planejado, e aí quando ela nasce, né, dentro de um sentimento de muita euforia, nossa, minha segunda filha, o parto da Nalu foi muito louco, um parto relâmpago. Ela nasceu de face, foi uma loucura esse parto. Já chegou como tsunami mesmo, Sim, né? Mas me jogando esse tipo, opa, calma, você estava achando que você ia viver, você achando que você volta para a prioridade do cuidado integral 24 horas por dia, durante 365 dias por ano. Tipo, isso foi uma questão, assim, sabe, pra gente que pegou bastante, né? Mesmo consciente do que, né? Já, poxa, com muito mais conhecimento, né? Uma intimidade muito maior com a Bruna. Lidar com isso no dia a dia foi e é ainda, em uma certa medida, um grande desafio, né? Tanto para mim, de forma individual, mas para a Bruna também, enfim, as dinâmicas. Então, mas tudo isso só vem potencializando, né? A minha experiência, eu acho que também algo que me compõe e que me auxilia muito é a escuta, né? A escuta de tantos relatos que chegam, né? Dessa rede hoje o projeto Em Paterno conta uma grande rede de apoio, né? Para outros homens, estão entre os grupos de WhatsApp são mais de 1.000 homens uhum. que dialogam, conversam, que trocam desde promoção de fraldas até relatos profundos, né, Sim. existenciais, né, de dor, de vulnerabilidade, de separação, de não conseguir fazer o filho dormir, de lidar com o choro, enfim, de coisas que a gente vivencia e essas trocas acontecem de uma forma muito potente nesses grupos. Né? Eu falando pelo. A Ana Lu nasceu na pandemia, né? E foi a sua segunda filha, então você teve essa experiência de já ter passado por uma situação com a Yara. A gente passou por essa situação na pandemia pela primeira vez, então era tudo uma novidade muito grande e, ao mesmo tempo, um medo muito, 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 muito grande. Eu estava em São Paulo e aí eu tinha medo de tudo, cara. Eu tinha medo de qualquer pessoa que pudesse chegar perto. Eu não tinha, de novo, a rede de apoio existia, mas é isso. Eu nunca tinha conversado com o meu pai sobre gestação. Meu pai Uhum, nunca tinha falado. A gente não conversou sobre sexo, né, durante a minha adolescência. Era aquela coisa mais do tipo, ó, eu sei, você sabe, e aí a gente precisa se cuidar, tá bom? Tá bom, então é isso, pronto. Mais nada, não tinha, ó, vamos trocar uma ideia, quero te explicar, quero, né, como é uhum. que você tá buscando algum tipo de conhecimento ou não tá, enfim.
Então eu tinha muito medo, cara, muito medo. E eu também tive essa vontade de começar a buscar muito conteúdo sobre gestação e participar. Aí eu tive a oportunidade de ter muito tempo de participar de todo o processo da gestação. Então, todas as consultas, conversar com o obstetra, conversar com a doula, conversar com parteira, conversar com todo mundo, e a partir disso ir buscando outras informações para se cercar e elas nasceram em casa, né? As duas nasceram em casa. Então foi. Eu conheci uma outra branca, assim. Nos dois partos, foram a primeira, a segunda branca que eu conheci foi no parto da Sofia, e a terceira branca que eu conheci foi no parto da Maria Clara, assim, foi muito louco. Cara, você falou do tamanho que é hoje a rede do homem paterno, né? É uma puta responsabilidade lidar com isso, com os projetos que você está envolvido. E eu acho que isso tem muito a ver com cuidado também. Eu acho que isso desperta uma sensação e uma. A Branca falou aqui, a braba. Leoa, cara, leoa, total. Isso eu acho que desperta uma noção e uma necessidade de percepção de cuidado muito grande, né, da sua parte. E ó, meu pai tá assistindo a live aqui, ó. Pedro Ah, que Benedito Ribeiro mandou um real. Que legal. legal. Esse é É, tudo. não, ele. Não, e depois a gente vai tentar bater um papo com ele para fechar essa série de lives aí. E eu queria saber de você, para você, o que é cuidado hoje, se você conseguisse falar um pouco para você o que é cuidado, pensando da perspectiva da paternidade, de como foi a chegada das duas, de como foi a sua relação com a Bruna, de todas essas questões que você colocou, e de hoje, do Thiago como um cara que muita gente olha e fala, esse cara tá falando algo que é importante para mim e eu vou acreditar, eu vou confiar. E dentro desse processo que a gente está querendo enxergar, mesmo que longo e demorado, de uma mudança, né, dessa realidade de como os homens tratam a gestação, o parto, o puerpério, a mulher, a família, filhos, etc. O que é cuidado para você, cara? Cara, cuidado é. Eu acho que é a manifestação talvez mais potente, humana mais potente que a gente tem. Assim, sabe? Cuidado para mim é uma prioridade, é uma linguagem, é uma forma, eu acho que, pelo menos para mim, inclusive, de me afirmar enquanto homem, Uhum, sabe? De me reconhecer enquanto homem através do cuidado. O cuidado é uma coisa que me compõe e que me ser cuidado e cuidar, né? Eu acho que é algo que a gente precisa cada vez mais olhar com prioridade, assim, sabe, uhum, Léo? Para mim, o Leandro Ziotto do For Daddy, ele fala sempre, né, que o cuidado com uma grande tecnologia, né, onde a gente aprende, né, com qualquer outra tecnologia. uhum, Basta persistência, conhecimento, resiliência, persistir realmente, né, através do erro, mas eu acho que é o grande caminho, na verdade, para a humanidade. Eu acho que se a gente se cuidasse mais, né, em todos os aspectos, uhum. provavelmente o mundo seria muito melhor, né? Eu acho que falta, de fato, cuidado. E aí, olhando para nós, né, o cuidado desde o início da vida mesmo, né? O cuidado com uma convocação mesmo, uma convocação para que a gente possa acessar os aspectos mais sutis da vida, né? Como intuição, sensibilidade, enfim, muitos aspectos que a gente acabou se distanciando, né? Há muitas gerações. Então eu vejo o cuidado como um grande caminho, né? Como um grande caminho para aquele para paz mundial, né? Miss Universo. Mas é o meu norte, né? É o meu norte. É o caminho que eu tento trilhar, é como eu tento me expressar, é o convite que eu faço para os homens, principalmente. Então, o meu sonho é que realmente os homens possam se afirmar enquanto homens através do cuidado, né? Eu sou homem porque eu cuido e eu cuido porque eu sou homem. Eu tenho até essa camiseta, né? Cuidar é coisa de Sim. homem, porque para mim é isso.
Eu acho que a vida vai ficar tão mais bela a partir do momento que os homens se reconhecerem através do cuidado, sabe? Sim. Menos violenta, e realmente desenvolver potências, de ampliar repertório, sabe? Então, Uhum. cara, cuidado para mim é o grande caminho. Posso ficar falando, palestrando só sobre cuidado. Dá pra ficar mais 2 horas falando de cuidado. O Bora Pai, que era, mas não é o cara que estava no workshop, ele falou, né? Se cuidar dos filhos não era uma coisa para homem, que tem mudado, isso tem mudado. O cuidado com as meninas, o que é para você o cuidado pensando nas suas 2 filhas? A gente está falando do mundo que a gente vive, eu e você somos pais, né, de meninas, e eu acho que na mesma medida, é um privilégio e um desafio muito grande você cuidar de meninas nos dias de hoje. E quando você descobriu o que era o cuidado pensando nelas, assim, quando você olhou para elas e falou, pô, não, isso de fato é cuidado, porque eu acho que a gente ainda confunde muita cuidado com muita coisa, assim, sabe? Cara, as minhas filhas, elas me levam, só sou pai de menina, né? Não sou pai de menino, mas elas me convidam muito por um cuidado mais sutil, mas também de um corpo do qual que eu acho que esse é um desafio, né? Cuidar de um corpo que historicamente eu fui criado para Sim, dominar, né? Para ter posse, né? subjugar, né? Para subjugar, né? Então, olhar para as minhas filhas com lugar de cuidado, né? Para esse, né? De, de respeito, né? De emancipatório também, né? De criar um cenário onde elas se sintam potentes, né? Onde elas entendam sobre limites, sobre consentimento. Então, eu vejo que o meu cuidado ele perpassa muito nesse caminho, assim, com as minhas filhas, sabe? Uhum. De aonde elas possam me enxergar enquanto um cuidador primário ao qual elas podem uma figura de apego que elas podem contar, que elas podem a qualquer hora, a qualquer momento, né, em qualquer circunstância, né, seja de um colo, seja de um afeto, seja de uma ajuda para fazer alguma coisa, para fazer um penteado, né, onde por mais que de repente a Bruna possa fazer coisas melhores que eu, Sim. mas que ela enxergue em mim, né, essa possibilidade. Fala, não, minha mãe faz uma trança melhor, mas meu pai, porra, minha mãe não tá, beleza, pai, vamos aí, sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? E quando. é, e com as minhas filhas, assim, eu acho que tem uma parte do cuidado que eu acho muito importante também, que é o cuidado que eu tenho com as pessoas, com a minha casa, com a minha companheira, e eu acho que esse é um aprendizado que eu quero deixar de grande legado assim para as minhas filhas, Uhum. sabe? De onde elas enxerguem em mim não a perfeição, cara perfeito, mas uma referência muito positiva, inclusive de homem, né? Tipo, porra, eu não preciso ensinar para elas, por exemplo, que se um dia elas forem se relacionar com meninos e casarem com homens, enfim, ela precisa, né, esse cara precisa lavar a louça, né? Eu não preciso falar isso para ela, entende? Porque ela já Ela tá tem essa ligada, ela vê aquilo cuidando referência. da casa, então isso é o natural. O diferente vai ser outra coisa, Uhum. sabe? Então, de criar esses parâmetros, criar essas referências através do cuidado e através do exemplo. Mas um ponto que para mim é muito importante no meu cuidado é estar constantemente ensinando, através do cuidado, sobre limites e consentimentos Sim. desse corpo, né? Inclusive na minha relação, porque não é porque eu sou pai que eu tenho ali total poder sobre o corpo e sobre o que elas decidem, sabe? Então acho que o meu cuidado ele vem muito nesse sentido de potencializar, de cuidar, de impor Uhum. limites, né? Não é um cuidado permissivo, Uhum. né? É um cuidado que sim, que impõe limites, mas um cuidado também que faz com que elas desenvolvam seus próprios limites, né? Sim. Que elas possam comunicar e falar, ô papai, não. Ah. E acontece direto, né? Acontece constantemente, né? A Bruna,
A Yara mesmo, que já vai fazer 8 anos, né, volta e fala, pai, não, não, me respeita. Eu tô no meu momento aqui, Cara, né? Eu quero ficar aqui tranquilo, eu quero muito tomar um banho importante. sozinho agora, sabe? Muito importante isso, muito importante. Zig, vou mandar um abraço aqui, uma boa noite para Marcelo Zig. Boa. Pessoal, Marcelo Zig, uma grande referência para mim em relação à paternidade, a masculinidades, né? Um homem preto, PCD. Então, assim, ele me leva para outros lugares inalcançáveis e que eu aprendo muito. Então, Zig, prazer ter você aqui, meu amigo. Que bom, cara, que legal. É, muito importante isso que você colocou, porque eu estava conversando algumas diversas vezes com a minha irmã mais velha, a Dani, e isso ficou ecoando na minha cabeça até hoje, assim, depois que a Sofia nasceu. Nós somos, falando de pais de meninas, mas também e principalmente pais de meninos, isso vale para eles, obviamente. Nós somos a primeira referência de homem para as nossas filhas. A depender de como a gente vai lidar com elas, é como elas vão enxergar o primeiro amor dela. O que ela vai, né, enxergar como aceitável ou tolerável vai passar invariavelmente por como a gente está lidando com as nossas filhas. Então, a maneira como a gente cuida, a maneira como a gente dá a liberdade, ensina a ter a liberdade e a autonomia para entender os próprios limites e aí falar não, papai, não sei, vai dizer muito como ela vai ter essas relações dela futuras, né? Amorosa. Então assim, esse é um cuidado muito punk e que eu me pego todo dia preocupado assim, e também um lugar de culpa, porque às vezes obviamente a gente erra, a gente às vezes grita, perde a linha e aí isso fica ecoando na cabeça e vira também às vezes um lugar de culpa. Nossa, não podia ter gritado, não quero que ela aprenda que, né, um homem pode gritar com ela, que ninguém pode gritar com ela e etc e tal. Então é muito importante, é um lugar complicado. Eu queria pegar só um comentário aqui da Madre que te pariu, ou Madre que te pariu, né? Enfim, ela falou: eu fico muito curiosa para saber como lidam com o machismo no cotidiano dos parças, de todos com filhas mulheres. Atravessa a gente o tempo inteiro como mulher. Eu acho que isso também é uma parte do processo que a gente vem conversando aqui desde o começo e que faz parte, que eu vi você falando várias vezes e que eu acho genial, que é o constrangimento. Eu acho que ele está mais do que na hora, né? Que é quando vem algum tipo de comentário machista, quando vem algum tipo de comentário infeliz, imbecil, é do constrangimento, é tipo, cara, não entendi o que você falou, por que você está falando isso? Eu não concordo, né? Na cara, para conseguir mostrar que não vai ter espaço para esse tipo de comentário. Mas não é fácil. Em alguns momentos eu já me vi num lugar onde eu não consegui fazer isso. Eu ouvi um comentário, é, pensando no desdobramento de como seria esse meu outro comentário, eu tirei o pé. Não deveria, poderia ter de alguma maneira encontrado um jeito de falar, mas eu tenho me sentido cada vez mais encorajado a provocar esse constrangimento, também muito pelo o que eu escuto de você falar, assim. Porque é isso, não tem mais espaço, né? Chega, não dá mais, cara. Tipo, Mas o Rica está colocando, né, o quanto é difícil aqui, obrigado, Rica, por estar participando, né, o quanto é difícil a gente se colocar toda hora, né, até porque é isso, né, somos machistas, vivemos uma sociedade machista, a gente vai 24 horas colocar o pé na rua, né, e ser impactado por isso. é. Eu acho que o primeiro passo é esse também, né? Reconhecer que todos somos machistas. Isso, exato, né, então assim, é cansativo, né, cara? É cansativo, então é muito. É quase que insustentável, né? Você ficar toda hora no conflito. Né? Então, super entendo, Rica, né? Às vezes a gente, cara, às vezes a gente finge que não ouve algumas vezes, mas é muito importante a gente tentar, de fato, o máximo possível se colocar, né? Porque quando a gente silencia, a gente faz a manutenção do que está posto e do que está acontecendo. É, e por isso que acho que é importante, é uma tentativa diária minha de que quando eu vejo alguma coisa, tipo, me colocar assim como você falou, né? Como já disse também, tipo, de questionar. E aí a gente não precisa ser violento, né? Mas às vezes é isso, né? Tipo, é a pergunta, cara, não entendi, você pode repetir? Porque quando a gente pede para a pessoa repetir e ela repete, às vezes ela pensa, entende? E ela se escuta. Porque às vezes quando você fala, o cara fala uma bosta, a gente fala uma bosta, a gente fala uma bosta, tipo, né? Tá tão, é tão natural, né? Que a gente
fala, nem tem a consciência. Daí quando você pede pra pessoa repetir, a pessoa, você tá pedindo pra eu repetir? Daí a pessoa vai repetir, daí ela já fica constrangida, e não, é o que eu quis dizer, né? Então, assim, mas é fundamental, não tem mais tempo pra gente passar Sim. pano. E às vezes você vai se tornar o chato da rodada, vai, de repente, amigos seus talvez se Ó, distanciem, é, mas são escolhas, né? Como tudo na vida, são escolhas, né? Você de repente você vai se distanciar de algumas pessoas e vai se aproximar de sim, outras, né? De outras pessoas. Eu acho que é o grande filtro da vida. A paternidade, para mim, ela foi um grande filtro da minha vida em total, relação a relacionamentos, né? De total. amizade, de trabalho, sabe? Então você começa a expelir pessoas que não dialogam com o que você acredita e começa a atrair pessoas que dialogam com o que você acredita, sabe? Completamente. Então, acho que o mais importante, de fato, é a gente se colocar. E muitas pessoas já sabem também. Às vezes não tem, às vezes tem dias que eu tô um modo mais educativo, né, mais ali compassivo. Não, peraí, vem cá, né? Tem dias que eu finjo que eu para não me incomodar, por questões de saúde mental, né? Falo, cara, não vou comprar essa briga agora, nessa hora do meu dia, né? Se eu ficar aqui, eu vou gastar uma energia, eu tenho 300 milhões de coisas para fazer, tipo, não consigo, hoje eu não É. consigo, né? E tem dias que meu irmão fala, mano, que porra é essa, velho? Né? Tem dias que eu já tô, Retardado. tipo, não entendi. O que é isso? Tipo, irmão, Hum. tipo, né? Que é o contrário, já tô pro conflito mesmo, né? Então, Ah, mas eu acho que o mais importante é a gente duas coisas, né? Primeiro, acho que primeiro de tudo, né? Nós temos esse automonitoramento, né? Do que a gente faz. E aí não é só com nossas filhas, é com nossas companheiras, é com todas as pessoas, né? Então, e, claro, em segundo lugar, né? Com as pessoas com que a gente convive mesmo, né? De postura, de estar no grupo do WhatsApp do futebol, cai uma pornografia, né? E aí você fala, mano, tipo, não tô afim de ah. ficar nesse ambiente aqui, tá ligado, Eu, galera? Isso aí não faz É, bem, eu né? acho que Eu com tenho o já tempo e esses posicionamentos, boa parte das pessoas que não vão se constranger quando você fizer o comentário e não vão deixar de fazer um comentário machista, homofóbico, racista, ou o que for, vão perceber que você está nessa pegada e aí também vão começar, ou vão se afastar, ou pelo menos perto de você, vão começar a pensar duas vezes antes de falar Não alguma para. coisa, né? Então, O Thiago tá chegando. é tipo isso, né? Tipo, aí então não chegou, deixa quieto, fala mais isso não. Muda o assunto, muda o assunto. Não, mas é bem complicado. Eu entendo que é um caminho muito longo, que nem o Rica falou, da preguiça. Eu achei legal a dica que a Maria que te pariu falou ali, que é ligar para a pessoa e falar: Você tá bem? Como é que tá acontecendo alguma coisa? Que aconteceu? Não entendi muito bem o que aconteceu. Mas é isso, cara. Eu acho que o meu chamado, como você disse, chamado, mas o meu chamado para começar a querer falar sobre isso, ele aconteceu com as meninas e aconteceu também e principalmente em um dos eventos pai que eu assisti e aí eu contei já para você e tem muito a ver com a relação que eu comecei a construir com você, com as rodas paternas, com o que eu comecei a ver nas rodas paternas e começar a olhar para mim também como homem, como pai, como companheiro da Branca, como uma pessoa que normalizou e já tinha normalizado, por exemplo, o berro, falar alto. Eu Uhum, sou uma pessoa que fala alto por natureza, mas o falar alto é completamente diferente de gritar, né? E principalmente numa uhum. situação onde você está conversando com a sua companheira. Então, tem sido ainda um desafio bem grande para mim. Mas esse chamado aconteceu durante o pai. é, Justamente por conta disso. Aí é que são eles, né? A gente está vendo muitas mulheres cobrando, as mulheres sendo as primeiras a falar, cara, você precisa mudar, você precisa tomar uma atitude, você precisa começar a falar para aquele seu amigo que ele é um babaca, eu não aguento mais as piadas dele. Você precisa começar a estar presente aqui em casa e a assumir as suas responsabilidades. Uhum. E o planejamento disso tudo era uma coisa que sempre ficava em segundo plano e o homem só executava a tarefa, né? E aí eu pensei, falei, porra, a Thaís Vilarinho, acho que estava participando da roda, ela falou, né? Aí é planejar, aí é que são elas.
Eu acho que E era a Thaís Vilarinho, a Mãe Mãe Fora da Fora da Caixa, a Lena Caixa, Barrulho, né? A grande a amiga. Eu acho que Faxina era Boa, a Verônica, né? Era a Verônica, sim, do Faxina Boa. isso. E foi muito bonita, foi muito legal essa conversa. E ela falou: ah, aí é que são elas. E elas mesmas falaram: tá vendo? Até nesse momento a gente tá cobrando a E tinha a mulher. Camila Ramos também, né? Né? Acho que a Sim, Camila Ramos estava também, né? tava, a Camila Desmanuel Ramos. Materno. Aliás, ó, galera, indicação de livro, Desmanuel Materno, por favor. Incrível. Um dos melhores livros, para mim, um dos melhores livros sobre maternidade, puerpério, para quem quer conhecer mais a fundo, assim, uma linguagem super acessível, super Acessível. tranquila. Cara, enfim, muito importante. Eu acho que eu fico até perdido em conseguir conversar e falar tudo que eu gostaria de falar contigo em uma hora. A gente já deu uma hora de live praticamente. Eu sei que você também tem que encerrar muito em breve. Eu queria fazer só mais uma observação. Eu achei muito interessante. Eu vi um post seu uma vez falando sobre o fato do homem participar do processo do parto, de estar no parto, etc. E era um recorte. E aí eu ouvi aquilo, eu falei assim, cara, o Thiago tá falando uma coisa, mas tem um lado que não está sendo considerado aí, que é que nem todo mundo vai poder ter acesso ao parto. Tem gente que vai ter que estar trampando. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, tipo, eu conheço o Thiago. Eu procurei mais dois, três posts atrás, eu vi você falando exatamente sobre isso, que é sobre a consciência de classe, né? Tem gente que não adianta você querer cobrar que essa pessoa tenha tempo com a família dela, tenha tempo E você, como um produtor de conteúdo, e aí eu falo produtor de fato, porque não é conteúdo aleatório ou que se jogue fora, é um conteúdo muito importante. Como se enxerga essa dificuldade que eu ainda vejo em boa parte dos perfis de paternidade em considerar que existem realidades diferentes da deles? Em considerar que o chamado para o pai para participar da vida dos filhos e da vida da companheira, às vezes é um chamado que vai bater lá, o cara vai falar, sem tempo, irmão, tô indo trabalhar às 7 da manhã e tô voltando 10 da noite. Sim, É, sim. Enfim, eu vi, como eu disse, né, assim como o Marcelo Zig estava aqui antes, né, eu acho que muito das minhas falas, da forma que eu enxergo a vida, da forma que eu enxergo as paternidades, essas discussões, ela vem muito de um lugar de escuta de quem vivencia realidades diferentes da minha, uhum, né, que é a maior parte das pessoas. Né? Então, quando eu ouço homens negros, periféricos, né, cara, fala de meu irmão, tipo, lindo, né, eu já ouvi, ele fala, Thiago, porra, muito massa isso, mas eu não consigo. é, E não é porque eu não quero, viu? uhum, Não é porque eu não quero, mas eu saio às 4 da manhã de casa, eu saio de casa, minha filha tá dormindo, eu chego em casa, minha filha tá dormindo. Então, assim, lindo e tudo isso que você tá falando, mas não cabe na minha realidade. E isso algo prioritário, na verdade, nas discussões de masculinidades, paternidades e de gênero e de sim, equidade. Né? A gente está sim, falando de olhar com prioridade para as interseccionalidades, né? Do que nos atravessa, desses recortes, né? Para a hierarquia de poder. Então, hoje é algo que é um exercício, né? Principalmente de quem ocupa lugares mais privilegiados como eu, né? De alcançar essas experiências e de tentar comunicar, inclusive, essas diferenças, né? De tentar dar voz às pessoas que vivenciam também realidades diferentes. uhum. Então, hoje, o meu trabalho, ele segue nesse caminho. E eu não consigo mais também Descolar ver de do outra processo forma. todo. Exatamente. E vejo, como posso falar? É algo tudo muito recente também, né? Essas discussões, né? Esses termos, né? Interseccionalidade, Uhum, né? Então por mais que já se falem há muito tempo, né? Principalmente, né, os movimentos negros, né? Os feminismos negros também, uhum, né, que vem falando sobre esses recortes específicos. Agora, quando a gente olha para a nossa sociedade, são questões recentes, uhum. né? Pelo menos, né, de Eu acho que é conteúdo, o, é né, o de olhar acesso de recente para sites, questões você abre. antigas, né? Exato.
Exatamente, né? Exatamente. Então, eu vejo com uma certa naturalidade o incômodo de ver, né, com uma certa naturalidade, a falta desse olhar ainda para uma parcela muito grande das pessoas que trabalham também com maternidade, na vida, a sociedade de uma forma Sim. geral, né? Mas trazendo aqui para a paternidade, né? Ainda a linguagem, as escritas ainda são muito pautadas no homem branco, cis, hétero, na família tradicional brasileira, né? Pai, mamãe, família, o homem Hum. provedor, né? Então, ainda essa é a estrutura padrão. E o E é um conteúdo, eu desafio para vejo que mim na minha escrita. na maior parte das vezes o conteúdo ou ele é um conteúdo vazio, bonitinho, pai e filha fazendo gracinha, ou ele vai pro academicismo, né? Então, tipo, é o meio do caminho que é o que vai conversar e vai levar em consideração principalmente questões de classe, de raça, de gênero, é mais difícil de enxergar mesmo. É difícil você encontrar pessoas produzindo coisa com. Não, não é difícil, tem bastante gente produzindo, mas quem ganha relevância acaba muitas vezes sendo as pessoas que estão nessas duas pontas e não estão trabalhando com as interseccionalidades, por exemplo, como você colocou, sabe? É um trabalho de formiguinha, né, cara? É algo prioritário, mas é de formiguinha, né? A gente vai falando, né? Então, vai conversando, vai furando bolhas, vai escutando, né? Vai potencializando pessoas. Né? Para mim, acho que é muito importante, mais que eu falar sobre isso, é ouvir as pessoas e criar espaços ou auxiliar essas pessoas a ocuparem espaços que talvez elas não consigam ocupar para falar sobre as suas próprias Uhum. realidades. Né? Então, esse tem sido um pouco do meu caminho, assim, né? E o Projeto Meninos, ele tem me ajudado e eu tenho aprendido muito com isso, né? Então, é um caminho sem volta para mim, né, Léo? É um caminho sem Sim. volta, é uma forma de ver a vida, sabe? Então a Uhum. gente sai só do conhecimento do livro, né, e meio que como se você estivesse aí trocando a lente do seu Sim. óculos, né? Então é um trocar de lente mesmo, assim, sabe? Acho que é um caminho sem volta, algo prioritário, algo urgente, e eu sei que isso também muitas vezes me coloca barreiras, né? De falar, puta, lá vem o Thiago, vai ter que falar disso. Eu vou ter que falar, É, amigo, senão você não quer me... Você quer me contratar minha palestra? Então eu vou gerar desconforto, foi mal. exato, exato. Não, mas Sabe? Então, exatamente. tipo, vou ter que falar sobre uns assuntos que de repente vai ser chato para uma galera e, meu irmão, é isso, não existe transformação Tem sem desconforto. desconforto. É uma Tem frase que eu ouvi de você e achei genial. uma frase do Donnemick Barter, ele fala o incômodo é a trilha sonora da mudança. Pode crer. Não existe mudança sem desconforto. Não existe, em nenhum aspecto da vida. Então, é isso. Eu tô aqui também para provocar desconforto na galera. Falei, e aí, o que tá pegando? Dá mão, tá junto, porque eu me reconheço também, né, nesse lugar. Sim. Eu até hoje eu faço cagada, então é isso. Mas a gente precisa construir, né? Só ficar desconstruindo, Exato, né? exatamente isso. Então, assim, vamos junto, tamo junto, mas também não vou passar pano, vou questionar, mas questionando você dando a mão, né? Sim. Tipo, ó, cagou, fez bosta, e aí? O que você vai fazer? Como você Sim. vai reparar? Né? Sim. Quer ajuda? Sabe? Estamos aqui, mas, porra, cagou, sabe? Pode crer. Então, é de criar esse espaço sem, né, e essas relações onde a gente não passe pano, nem passem pano para mim, né, eu sempre falo que, irmão, se eu fizer alguma coisa, por favor, Na me hora. fale na hora, Exato. sabe? Por favor, se você é meu amigo, por favor, fale na Sim. hora, entende? Então a gente começa a cultivar essas relações como a gente tem. Né? Uhum. Então acho que é um passo muito importante. Cara, genial. Eu acho que deu a hora, né? Senão daqui a pouco a gente vai começar a virar abóbora aqui. 10h10, daqui a pouco alguma criança vai reivindicar a presença de alguém aí. Ti, cara, eu não tenho palavras. Se você quiser falar do Projeto Meninos, alguma coisa agora, você tem todo o espaço do mundo, obviamente. E se você quiser falar do seu workshop, que vai rolar agora também, fica super à vontade. Eu acho que é a hora para você colocar essas Eu tô tão louco com tantas coisas que estão acontecendo que eu comuniquei que o workshop ia ser amanhã e a semana que vem. Eu tive que tirar o workshop. Não. Eu Não, tá vou tranquilo. falar, Você não quer eu mais vou falar vir? do curso.
Né, tem um curso de gestação e parto para homens online, então qualquer um que quiser acessar já o conteúdo, ele está online, disponível, né? Então tem no site homempaterno.com.br, aqui no perfil, ali na bio também vocês acessam o link. E eu sou coordenador também do projeto Meninos, Sonhando os Homens do Futuro, que é um projeto de pesquisa, de produção audiovisual também, onde nós estamos com apoio do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, diversas outras grandes instituições, Childhood, aldeias infantis, enfim, muitas instituições. E nosso principal objetivo é investigar quais são os principais medos, angústias, sonhos, mas também potências desses meninos de hoje, pensando que eles serão os homens do amanhã. Né? Então, seguindo uma premissa da Bell Hooks, nossa musa inspiradora, que se não tivesse falecido, provavelmente nós iríamos entrevistá-la, onde ela diz que se a gente não cuidar, nós não olharmos para os meninos hoje, provavelmente nós teremos os mesmos problemas daqui a 10, 20, 30 anos. Né? Então, o Projeto Meninos é um projeto de escuta e uma carta de amor aos meninos. Então, a gente entrevistou mais de 11 mil pessoas, Brasil, México e Argentina. Estamos agora em meio à gravação do documentário, que vai ser lançado em 2025. Gravamos já nos Estados Unidos com alguns especialistas. E tem sido assim uma jornada muito linda, muito potente, muito desgastante, muito exausto. E aí vem parceiro seu ficar insistindo pra você fazer live com ele às 9 horas da noite de uma quarta-feira. Era uma quinta de uma quarta-feira, né? Pra falar mais ainda sobre isso. Não, mas é isso, faz parte, né? E então é isso. Quem quiser conhecer mais do Projeto Meninos também, tem o site projetomeninos.com.br. O Projeto Meninos é idealizado e realizado pelo Instituto PDH e Papo de Homem. Então também sigam Papo de Homem, acompanhem o Projeto Meninos e aguardem, porque vem muita coisa boa por aí. Essa semana a gente está lançando alguns dados relacionados a paternidades, né? Então, alguns dados que eu acho que já servem como gatilhos de discussões, agora principalmente para os meus dos pais, né? Então a gente está falando aí de um dado que para mim é muito impactante, né? Que apenas 5 a cada 10 meninos têm a certeza se são amados pelo pai. Metade que tem a certeza que são amados pelo pai. Então, assim, 6 em cada 10 meninos afirmam ter poucas referências positivas de masculinidades. E que convivem no cotidiano. E é muito louco quando a gente vai conversar na pesquisa qualitativa com esses meninos, muitas das referências são referências online. Avatar, de desenho animado, de herói. É muito louco, né? Então, assim, tem sido... Por exemplo, e tem um outro dado, né? Que é 6 em cada 10 pais afirmam que seu pai é a principal referência de masculinidade. Mas aí quando a gente dialoga com outro dado, né, a gente fala, é a principal referência, mas não necessariamente uma referência boa. Né? Talvez seja a única. Entende? Né? Ou mesmo a ausência, porque a gente tem que considerar que a ausência também é uma referência. Né? Enfim. Então, acompanhem o Projeto Meninos. Com certeza, assim, vai ser, quando a gente lançar, acho que em 2025, a pesquisa na íntegra, vai ser aí um divisor de águas na discussão de gênero e de equidade. Né? Então, pelo menos assim, de trazer bastante informação e dados para que a gente possa ampliar, né? E dar mais profundidade para essas discussões. Então é isso. Cara, muito obrigado, Ti, de verdade. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Você ter topado fazer isso comigo aqui tem uma importância muito, muito grande. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, por estar aí. E a gente se encontra pelas ruas e na Lu e Sossô seguem maravilhosamente lindas. Olha lá, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, agora faz. Só faz no teu, no meu não faz. Ela fez.
Cara, muito obrigado, de verdade. Você com certeza, você é uma referência masculina para mim, com toda certeza. E você também, é recíproco. Muito obrigado, Ti. Valeu mesmo, Tamo viu? De junto. coração. Até amanhã. Até Até amanhã. amanhã. Beijo, Beijo. valeu, galera. Até mais. Valeu, tchau, tchau.